Dos mesmos produtores de Stranger Things, Amor e Monstros foi muito bem recebido pelo público brasileiro. Sua duração de 1 hora e 44 minutos valeu a pena? E para quem ainda não assistiu, vale ver? Descubra depois da vinheta. Terríveis monstros mataram 95% da população. A humanidade agora vive em colônias subterrâneas. Joel Dawson, vivido pelo Dylan O'Brien, estrela da franquia Maze Runner, que ganhou alguns prêmios por conta da série Teen Wolf, é o personagem principal. Ele tenta reencontrar sua antiga namorada, que sobreviveu, mas vive em outra colônia. A Aimee, que é vivida pela Jessica Henwick, está ok no seu papel. A atriz já interpretou uma piloto de caça em Star Wars: O Despertar da Força, fez a Colleen Wing na série Punho de Ferro. E lembra daquelas 3 irmãs endiabradas do reino de Dorne em Game of Thrones? Ela era Nymeria. Aqui tem pesquisa. Ao descobrir onde ela está, Joel decide ir até a sua colônia para reencontrá-la, mas não vai ser fácil com tanto monstro no caminho. Essa é a sinopse. Só posso falar mais na zona de spoilers. Só abrindo um parêntese, não é fácil começar com uma proposta séria e objetivos concretos num canal, e os comentários postados nos vídeos têm me dado uma força que vocês não têm ideia. Com uma base maior de inscritos, eu pretendo fazer alguns especiais, vez ou outra, com uma duração maior, meio que mini documentários, destrinchando alguns filmes que valem a pena ser relembrados. Então vamos fazer essa bagaça crescer se inscrevendo desse jeito. Amor e Monstros é bem feito, levando-se em conta um modesto orçamento de 30 milhões de dólares. Para você ter uma ideia, Godzilla, Rei dos Monstros, de 2019, teve 200 milhões de dólares na conta, quase 7 vezes mais. O CGI dá pouquíssimas deslizadas, como nessa cena aqui. E a direção de arte, que compõe, dentre outras coisas, cenários, figurino, objetos, se dá muito bem com a história. Como o orçamento não é grande, tá tudo pé no chão. Se fosse algo mais complexo e grandioso, não ia dar certo. A contextualização acontece quase em sua totalidade já no início, com o personagem principal contando o que aconteceu para o mundo chegar naquela situação. Dá certo porque, além de ser uma premissa extremamente simples, ela é contada com o teor cômico que o filme terá e funciona de maneira dupla porque já apresenta o protagonista, que tem muito carisma, e já dá mostras disso nos primeiros segundos. O roteiro ainda nos entrega alguns flashbacks, já que o filme ocorre após a coisa toda acontecer, e para entender a trama de alguns personagens é importante saber como era a vida deles antes. De certa forma, esses flashbacks também servem como pausas dramáticas nesse início, para não ficar tudo muito engraçadinho e o espectador não levar a sério nem os perigos desse novo mundo. No início da sua jornada, Joe encontra o seu parceiro de viagem, Boy, que é vivido por 2 cães. Nem adianta que eu já sei da história. O nome dele verdadeiro é Hero, mas nas cenas mais arriscadas usaram um cão dublê, que se chama Dodge. Boy é da raça Australian Kelp, muito usada para pastorear rebanhos de gado, e quando a gente chegar na zona de spoilers eu vou trazer um importante elemento sobre uma discussão que envolve ele e tá todo mundo falando depois do filme. Nos spoilers. A parte interessante desse filme ser uma comédia é que mostra algo que normalmente a gente não vê. Em situações pós-apocalípticas, geralmente está todo mundo deprimido, de semblante pesado, quase todo mundo é um guerreiro sobrevivente. A dinâmica da adaptabilidade humana não é bem essa. A gente se acostuma com quase tudo e o clima leve do ambiente no mundo subterrâneo me parece bastante real. É só ver a diversão que rola solta hoje em dia, em meio a um problema de saúde global, muita gente se divertindo em aglomerações, não necessariamente em redutos subterrâneos. No meio da viagem, Joe encontra a dupla composta pela Minnow, vivida pela Ariana Greenblatt, que fez a Gamora do universo compartilhado da Marvel, ainda criança, em Vingadores Guerra Infinita. A Gamora de Guardiões da Galáxia, assim como Yondu, personagem do Michael Hooker, que aqui faz o Clyde Dutton. Os dois têm uma participação bastante interessante na trama. Como sempre, um spoilerzinho aqui e outro não tem como não rolar. Se você já viu o filme, como diria meu amigo Pereira, não muda nada. Se você ainda não viu, pula para esse tempo aqui no canto, que está aparecendo na tela, para avançar sobre os spoilers e ver a conclusão da crítica, além de quantas estrelas o filme recebeu. Ok? Agora, entrando no campo minado dos spoilers, vamos revisitar alguns detalhes do roteiro. Claro que esse não é o tipo de história para faltar clichê, como em 100 trilhões de filmes
Todo mundo é herói no início, menos o nosso herói. Afinal, tem que rolar a jornada do herói. Eu sei que se trata de uma comédia, mas ela não beira o nonsense para o cara sair com o mapa e tudo, sabendo da importância do seu destino e da distância, 137 quilômetros, e ele resolve se mandar sem saber para que direção estava indo. Não era só voltar, já que ele ainda estava na entrada da colônia, e pedir para o pessoal dar uma orientação para ele? Eu não sei se vocês repararam, mas as fogueiras serviram nitidamente para mostrar que os dias estavam passando. Até porque tempo passando foi algo que esse filme não conseguiu deixar claro. Ou você acha que pareceu que essa viagem demorou uma semana? Isso nem é reclamação. Acho que as fogueiras resolveram parcialmente a questão. E falando em soluções, o Joey precisava ser treinado, outro aspecto da jornada do herói. E foi essa a principal função das presenças da Minho e do Clyde, que tiveram pouco tempo de tela, mas agregaram bastante, eu gostei muito deles. O filme é bacana, mas e os vilões? O Capitão, ou Cap, que é vivido pelo Dan Ewing, do filme Ocupação de 2018, não recomendo. Esse ator já foi um Power Ranger, sério, em 2009. O fato é que ele e o resto da tripulação não ajudaram muito a narrativa. Os vilões e seus objetivos são a pior coisa do filme, a não ser que você tenha comprado aquele conflito. Já adianto que esse filme perdeu estrela com esse último ato. Tem uma pergunta que está todo mundo fazendo. Afinal, o cachorro morreu? Nos créditos aparece essa imagem do livro que o Joel escrevia e desenhava durante todo o filme. Nessa imagem você vê desse lado aqui, ó, Boy says no, garoto disse não, referência ao momento em que o cachorro late para ele não comer essas frutas. Mas no outro lado está escrito I miss my dog boy. Ele diz que sente saudades do cachorro. E aí? Saindo da zona de spoilers e voltando a falar para todo mundo, o diretor do filme, o Michael Matthews, esse é o segundo filme dele, o primeiro foi Guerreiros de Marsella, de 2017. Ele disse que há a possibilidade de uma sequência e claro que para ajudar ele plantou uma sementinha num certo momento romântico do filme lá no final. Resumo da obra, o filme cumpre com seu papel principal, que é divertir, tem alguns sustos, se você tiver o home theater, use ele. O filme coloca um monte de monstros no meio do caminho do protagonista, é quase uma Olimpíada do Faustão, meio que Resident Evil. Claro que com muito mais qualidade. Tem um conflito final meia boca, mas como eu disse, ele cumpre com quase todos os requisitos de uma aventura com comédia. É divertido e por isso ganha 4 estrelas e meia. Eu sei que esse canal tá cheio de 4 estrelas e meia, mas a coisa vai mudar radicalmente na crítica do próximo filme. A partir de agora teremos um intervalo de 2 dias entre cada vídeo e, portanto, a gente volta já já. Só 2 dias eu tô por aqui. Até o próximo.